Os mapas europeus da Idade Média estão cheios de terras estranhas, raças lendárias e monstros fabulosos. Somente a Igreja, com o auxílio divino, pôde proteger contra esses horrores. O mundo medieval era complexo e as pessoas temiam que suas almas fossem roubadas por diferentes criaturas espirituais. Em um mundo onde a morte acontecia mais cedo do que tarde, as linhas entre os vivos e os mortos eram muito mais borradas do que são agora. O sobrenatural estava arraigado nas vidas medievais. Tudo, desde doenças até padrões climáticos, era considerado determinado por Deus, gerando pensamentos supersticiosos. Viagens eram incomuns para pessoas comuns, tornando raros os avistamentos de criaturas estranhas. Neste episódio de Loucura Medieval, exploraremos alguns dos monstros medievais mais peculiares e fascinantes. Bem-vindo à Loucura Medieval. Os bestiários. Esses livros medievais de bestas eram textos iluminados escritos no norte da Europa. Para os cristãos, tudo no mundo era uma manifestação de Deus, e os bestiários se concentravam principalmente no significado religioso de cada animal e sua relação com Deus e a natureza. Os livros descreviam todos os tipos de criaturas e suas características, e eram essenciais para os homens e mulheres medievais que queriam entender e sobreviver em seu mundo hostil. Dependendo do tamanho do bestiário, ele poderia conter de dezenas a centenas de descrições de animais, cada uma ilustrada com uma imagem. A maioria geralmente era dividida em seções como serpentes, pássaros, criaturas do mar e animais terrestres. Algumas das criaturas retratadas eram bastante comuns, como melro, coelho ou texugo. Embora houvesse algumas ideias estranhas sobre muitos deles, como a coruja ser considerada uma ave suja porque prefere a escuridão, a luz, ou a aranha sendo citada como um verme aéreo que se alimenta do ar. Ademais, acreditavam que as abelhas eram apenas pequenos pássaros. Algumas descrições chegaram a explicar a importância de um animal no mundo cristão e transmitiam algum tipo de história moral, enquanto outras apenas se concentravam nos aspectos físicos do animal. Os bestiários, inicialmente usados para educação, depois foram comprados pelos ricos para entretenimento. Muitas das feras também eram mostradas em mapas e estavam relacionadas nos escritos dos exploradores. E os animais que povoavam a mente das pessoas durante a Idade Média variavam do fantástico ao comum. Unicórnios. De todas as feras medievais, o unicórnio é, sem dúvida, o mais amado. É um exemplo primordial de uma criatura lendária sendo apresentada como uma alegoria viva, com seu comportamento e aparência física representando aspectos da fé cristã. Foi descrito de várias formas, desde tão pequeno quanto uma cabra até tão grande quanto um cavalo. O animal possui um único chifre longo no centro da cabeça, ocasionalmente retratado com um canal espiral ascendente. O unicórnio é tanto feroz quanto poderoso, além de ser tão rápido que nenhum caçador consegue capturá-lo. Para capturá-lo e domesticá-lo, é necessária uma menina virgem. Ao ver a donzela, o unicórnio irá até ela, deitará sua cabeça em seu colo e adormecerá. O animal tolo é fácil de capturar, mas precisa ser entregue e apresentado ao rei. O chifre é valorizado por sua capacidade de detectar veneno. Quando mergulhado em uma bebida envenenada, ele pode torná-la inofensiva. O unicórnio, embora fictício, é um símbolo para Cristo e se tornou um dos animais mais amados na arte medieval devido a essa conexão. Seu chifre representa a união entre Jesus e Deus. Seu pequeno tamanho representa a humildade de Cristo, e sua ferocidade mostra a falha do inferno em poder contê-lo. Mágico. Grifos. O híbrido de uma águia e um leão, o grifo é conhecido como uma das feras mais ferozes do bestiário. Ele surgiu nos escritos do Antigo Egito antes de 3000 a.C. Ele tem 4 patas e é coberto de penas. Seu corpo é semelhante ao do leão, mas sua cabeça e asas são como as de uma águia. Ele rasgava cavalos para comê-los ou levava homens ao ninho para alimentar seus filhotes.
No seu livro de viagens do século XIV, Sir John de Mandeville explora um país na Ásia que ele descreve como tendo mais grifos do que qualquer outro que já explorou. Ele diz que eles são tão fortes que podem voar para o ninho enquanto carregam um grande cavalo ou citação, 2 bois atrelados juntos no arado. Na verdade, ele afirma que um grifo tem uma citação, corpo mais forte e maior do que 8 leões, e maior e mais forte do que 100 águias. Ele diz que as garras do grifo são tão longas e grandes que parecem chifres de bois e que os homens faziam copos e arcos a partir delas e de suas costelas. Mantícoras. A mantícora é outro híbrido, mas embora este também tenha um corpo de leão, era vermelho sangue e tem o rosto de um homem com olhos azuis, bem como uma cauda semelhante à de um escorpião completa com um ferrão. Pode saltar grandes distâncias e é muito enérgico. Além de comer carne humana, sua voz se assemelha a um apito e pode disparar agulhas da cauda. O monge do século XIII, Bartolomeu Anglicus, descreveu-o como tendo, cito, 3 fileiras de dentes, uma voz horrível como a voz de uma trombeta, e que de todas as feras da terra, nenhuma é mais cruel. Dragões de Mandeville fala sobre um dragão que tem 100 braças de comprimento, o maior das serpentes, superando qualquer outro animal terrestre. O dragão era comumente encontrado em cavernas. Ele tem uma cabeça emplumada, narinas estreitas e uma boca pequena, de onde ele projeta sua língua. Sua arma mais poderosa, porém, era sua cauda, usada para chicotear e ferir sua presa. Dizia-se que eles nasciam nas áreas quentes e úmidas da Índia e da Etiópia. O dragão é emplumado porque se acredita que ele seja como o diabo, que é o rei do orgulho. Na Europa medieval, dragões surgiam com frequência em histórias de santos. Venetius Faunatus, bispo francês do século VI, escreveu sobre um dragão. Ele contou como um bispo parisiense acertou na cabeça dele 3 vezes antes de levá-lo por Paris na coleira e bani-lo de volta para a floresta. O dragão foi pego comendo o corpo morto de uma mulher pecadora. E no século XI, o historiador bizantino Michael Pezelos nos conta como Santa Marina encontrou um demônio disfarçado de dragão. O dragão ignorou as orações de Marina e a engoliu inteira, mas quando ela fez o sinal da cruz, o dragão se partiu ao meio e morreu. Os centauros, com corpo de cavalo e cabeça humana, aparecem na tapeçaria de Bayeux do século XI. Eles também são mencionados nos manuscritos do século VII ou VII, conhecidos como As Maravilhas do Oriente. Lá eles são descritos como sendo citação, um homem até o umbigo e depois na forma de um asno ao invés de um cavalo. Na mitologia grega e romana, eles eram considerados criaturas lascivas, e essa ideia do centauro ser lascivo foi passada para a Idade Média. Outro animal fantástico semelhante ao centauro é o sátiro. Quase idêntico em aparência e comportamento, difere apenas por ter a parte inferior do corpo de uma cabra. Os bestiários medievais costumam localizar o centauro e o sátiro na Etiópia, evidenciando os perigos para os cristãos nessa região. Há perigo no pecado da luxúria, bem como em viajar para lugares estranhos habitados por pessoas estranhas. O peixe-serra. Este monstro marinho era muito grande e parecido com um dragão, com enormes asas que usava para afastar o vento de um navio à vela. Então, ele nadaria por baixo e cortaria o navio ao meio com a crista serrilhada em suas costas. Após o naufrágio e o afogamento dos marinheiros, o peixe-serra se alimentaria de seus corpos. Se o navio supera o peixe-serra, então ele ficará cansado. Após correr por 30 ou 40 furlongs, ele desistiria, recolhendo suas asas e mergulhando profundamente na água. Moralmente, o peixe-serra é como um homem justo que começa com boas intenções, mas logo se cansa e, após recair no pecado, é levado para as profundezas do inferno. O vento sendo retido pelas velas do navio é como o diabo que retém a inspiração sagrada dos homens. Sereias, outro tipo de criatura meio humana, eram as sereias. Elas seriam uma bela mulher da cintura para cima, mas em vez de ter pernas e pés, a metade inferior seria uma cauda de peixe.
por vezes eram retratadas com duas caudas. Elas são frequentemente vistas em decorações de igrejas, segurando um pente e um espelho simbolizando orgulho e vaidade, apesar de seus cabelos geralmente estarem desgrenhados. Diversas culturas medievais do Oriente Médio e da Ásia possuíam contos populares sobre sereias ou criaturas similares, que tinham uma reputação mista. Em algumas histórias, as sereias ajudam as pessoas, mas em outras dizia-se que atraíam os homens para a água com sua beleza, onde os afogariam. Na Europa Ocidental, elas representavam o pecado mortal da luxúria, levando os homens a perderem suas vidas e almas. Um exemplo medieval do sexismo contemporâneo contra mulheres vistas como tentadoras que levavam homens ao pecado. Outra criatura similar à sereia era a sereia, porém algumas eram imaginadas com a parte inferior do corpo de pássaro ao invés de peixe. Elas entoavam lindas melodias para adormecer os marinheiros. Então elas os atacavam e matavam. Homens medievais que se deixavam envolver por prazeres mundanos se tornavam vulneráveis a essas forças do mal. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Esperamos que tenha gostado e te veremos na próxima semana em outro vídeo. Saúde!